Eles olharam para Jesus pregado naquela cruz e acharam que estavam vendo o fim de uma história. Para eles, aquele corpo ferido, aquela coroa de espinhos e aquele sangue escorrendo eram a prova de que ele tinha perdido. Os soldados riam. Os líderes religiosos zombavam. A multidão balançava a cabeça como quem diz: acabou. Mas o que ninguém percebeu naquele momento é que a cruz não era o lugar da derrota de Jesus. Era o lugar onde algo muito maior estava prestes a acontecer. Naquele dia, Jerusalém estava cheia por causa da festa. Havia gente nas ruas, sacerdotes no templo, famílias chegando e peregrinos tentando entender tudo o que acontecia. Mas fora dos muros da cidade, em um lugar chamado Gólgota, a cena era outra. Ali não havia celebração. Havia gritos, poeira, sangue e humilhação. 3 cruzes estavam erguidas e no centro delas estava Jesus de Nazaré. Os que passavam insultavam Jesus, balançando a cabeça e dizendo que ele havia prometido destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Diziam que, se ele realmente era o Filho de Deus, deveria descer da cruz. Aquela frase parecia simples, mas carregava uma provocação profunda. Eles não estavam apenas zombando de um homem ferido. Estavam desafiando sua identidade. Estavam dizendo: prove agora quem você é. Os líderes religiosos também zombavam. Diziam que Jesus salvou os outros, mas não conseguia salvar a si mesmo. Essa era a ironia mais cruel daquele momento, porque eles estavam olhando para o Salvador exatamente enquanto ele salvava. O problema é que eles imaginavam salvação como espetáculo, força e fuga da dor. Mas Jesus estava mostrando que a salvação verdadeira passaria pela entrega, pelo sacrifício e pela obediência até o fim. Os soldados também riam. Eles já tinham arrancado suas roupas, colocado uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e tratado sua realeza como piada. Para eles, Jesus era apenas mais um condenado, mais um homem quebrado pelo poder de Roma, mais um corpo pendurado para servir de aviso. Colocaram sobre ele uma inscrição: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. O que para os homens parecia deboche, para o céu era declaração. Até um dos criminosos crucificados ao lado dele entrou na zombaria. Mesmo sofrendo, ele usou suas últimas forças para provocar Jesus. Disse que, se ele era o Cristo, deveria salvar a si mesmo e também a eles. A dor não amoleceu aquele coração. A proximidade da morte não abriu seus olhos. Ele estava ao lado do Salvador, mas ainda preso à mesma lógica da multidão. Se você é poderoso, escape. E é aqui que começa o inesperado. Para muitos, o poder de Jesus deveria aparecer em uma fuga grandiosa. Eles esperavam que o céu se abrisse, que os soldados caíssem, que os cravos se soltassem e que Jesus mostrasse diante de todos que ninguém podia tocá-lo. Mas Jesus não veio para impressionar a multidão. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele não precisava provar quem era descendo da cruz. Ele provaria quem era permanecendo nela. Enquanto os homens gritavam, "Salva a ti mesmo", Jesus estava escolhendo não salvar a si mesmo para salvar aqueles que não tinham como se salvar. Essa é a inversão que a multidão não conseguiu enxergar. O amor de Cristo não se revelou quando ele escapou da dor, mas quando ele suportou a dor sem desistir dos culpados. Então, no meio daquela cena brutal, algo começou a mudar. O outro criminoso crucificado ao lado de Jesus olhou para tudo aquilo de uma forma diferente. Ele também estava sofrendo, ele também estava morrendo, ele também ouvia a multidão zombando. Mas em algum momento, seus olhos perceberam o que quase ninguém estava percebendo. Aquele homem no meio não era como eles. Aquele homem não amaldiçoava, não implorava por vingança, não devolvia insulto com insulto. Enquanto todos viam fraqueza, aquele criminoso começou a ver inocência. Enquanto todos viam derrota,
ele começou a ver um reino. Então repreendeu o outro condenado, dizendo que eles estavam recebendo o que mereciam, mas Jesus não havia feito mal nenhum. Um homem condenado, sem tempo para construir uma vida religiosa, sem obras para apresentar e sem reputação para defender, reconheceu o que muitos líderes não conseguiram reconhecer. E então ele fez um pedido simples, mas eterno. Pediu que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Ele não pediu para descer da cruz. Não pediu para ser poupado da morte. Não pediu uma segunda chance na terra. Ele pediu misericórdia. Ele viu um rei, onde todos viam um condenado. E Jesus respondeu: mesmo com o corpo rasgado, mesmo com a respiração pesada, mesmo em agonia, Jesus ainda salvava. Ele disse que naquele mesmo dia, aquele homem estaria com ele no paraíso. Em meio à zombaria, um pecador foi alcançado pela graça. Em meio à condenação, uma alma recebeu promessa. Em meio à morte, a vida eterna foi anunciada. Esse foi o primeiro sinal inesperado. A cruz, que parecia ser apenas cenário de vergonha, tornou-se porta de salvação. Um homem que começou aquele dia condenado, terminou aquele dia recebido por Cristo. A multidão queria provas, mas o ladrão arrependido recebeu promessa. Os religiosos exigiam espetáculo, mas um pecador recebeu o reino. Por volta do meio-dia, quando o sol deveria estar forte, uma escuridão cobriu a terra. Não era apenas uma nuvem passando. Era como se a criação inteira estivesse reagindo ao que acontecia no Calvário. A luz se retirou. O dia ficou sombrio. O ambiente da zombaria foi engolido por um silêncio pesado. Aqueles que riam começaram a sentir que havia algo diferente naquela morte. Aquilo não era uma execução comum. Algo no céu e na terra estava se movendo. O Filho de Deus estava carregando o peso do pecado. A inocência perfeita estava sendo tratada como culpada, para que culpados pudessem ser alcançados pela misericórdia. Então Jesus clamou em alta voz. Suas palavras revelaram a profundidade daquele sofrimento. Não era apenas dor física, não eram apenas cravos, chicotes e espinhos. Havia ali um mistério mais profundo: o peso do pecado, o abandono, a entrega total. Ele estava bebendo o cálice que ninguém mais poderia beber. Estava entrando na escuridão para abrir caminho para a luz. Depois de tudo, Jesus entregou o Espírito. Não foi a morte que arrancou a vida dele como quem vence. Foi ele quem entregou. Até o último instante, Jesus não foi vítima sem controle. Ele foi o Cordeiro obediente, o servo sofredor, o rei que venceu de um modo que o mundo não conseguia compreender. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu simbolizava separação, distância, limite e barreira. Mas quando Jesus entregou sua vida, a barreira foi rasgada. Não de baixo para cima, como se mãos humanas tivessem feito aquilo. De alto a baixo, como sinal de que Deus estava abrindo o caminho. O acesso que antes era restrito, agora estava sendo anunciado por meio do sacrifício de Cristo. E não foi só o véu. A terra tremeu. Rochas se partiram. A criação respondeu ao Criador crucificado. O chão que sustentava os zombadores tremeu debaixo dos pés deles. A natureza parecia testemunhar aquilo que muitos corações humanos se recusaram a reconhecer. Os soldados que estavam ali já tinham visto muita morte. Homens crucificados não eram novidade para Roma. Gritos de dor, corpos quebrados, sangue e desespero faziam parte daquele sistema de terror. Mas aquela morte foi diferente. O modo como Jesus sofreu, o modo como perdoou, o modo como entregou o Espírito, a escuridão e o terremoto, atravessaram a dureza de um centurião. Perceba o peso disso. Horas antes, muitos diziam: se é filho de Deus, desça da cruz. Depois da morte de Jesus,
um soldado romano olhou para o crucificado e reconheceu: ele era o Filho de Deus. A prova não veio porque Jesus desceu. A prova veio porque ele permaneceu. O centurião viu divindade não em uma fuga espetacular, mas em uma entrega perfeita. Essa é a ironia sagrada da cruz. Aqueles que zombavam pediram o sinal errado. Eles achavam que Jesus só provaria ser quem dizia ser se evitasse o sofrimento. Mas Jesus provou ser o Salvador justamente atravessando o sofrimento. Eles queriam um Cristo que descesse. Deus revelou um Cristo que se entregou. E o mais impressionante é que Jesus tinha poder para descer. Ele não ficou na cruz porque era fraco. Ele ficou porque era obediente. Ele não permaneceu porque os cravos eram mais fortes que ele. Permaneceu porque o amor era maior que a dor. Os pregos prenderam suas mãos, mas foi a missão que o manteve ali. Aqueles que zombaram não entendiam que cada insulto revelava a própria cegueira deles. Diziam: salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Mas a verdade era mais profunda. Porque ele escolheu não salvar a si mesmo, poderia salvar os outros. O amor de Jesus não era impotência, era decisão, era entrega voluntária, era o cumprimento de uma promessa antiga. Por isso, quando olhamos para aquela cena, não podemos enxergar apenas a crueldade dos homens. Precisamos enxergar a profundidade do amor de Deus. Jesus não morreu por pessoas boas que mereciam um prêmio. Ele morreu por pecadores. Morreu também por gente que zombava, por gente que não entendia, por gente que o rejeitava. Morreu por mãos culpadas, corações duros e almas perdidas. Mas o céu ainda não tinha dado a última palavra. No terceiro dia, a pedra foi removida. O túmulo ficou vazio. A morte não conseguiu segurá-lo. O mesmo Jesus que não desceu da cruz saiu do sepulcro. E isso muda tudo. Porque se ele tivesse apenas descido da cruz, teria impressionado uma geração por um momento. Mas ao ressuscitar, ele venceu a morte para sempre. A ressurreição foi a resposta definitiva à zombaria. Não foi uma reação impulsiva diante dos insultos. Foi a confirmação eterna de quem ele é. O Filho de Deus, o Cordeiro vencedor, o Rei que entrou na morte e saiu vivo. O Salvador que transformou o símbolo mais cruel de execução em símbolo de esperança. Eles zombaram quando viram sangue, mas não sabiam que aquele sangue traria perdão. Zombaram quando viram cravos, mas não sabiam que aquelas mãos feridas ainda alcançariam milhões. Zombaram quando viram a cruz, mas não sabiam que a cruz se tornaria o lugar onde pecadores encontrariam reconciliação com Deus. Zombaram quando viram o túmulo, mas não sabiam que o túmulo ficaria vazio. O inesperado não foi apenas a escuridão, não foi apenas o véu rasgado, não foi apenas o terremoto, não foi apenas a confissão do centurião. O inesperado maior foi que a aparente derrota se tornou a maior vitória da história. O lugar onde os homens tentaram humilhar Jesus se tornou o lugar onde Deus revelou seu amor. O instrumento de morte se tornou anúncio de vida. Essa mensagem ainda atravessa os séculos, porque todos nós precisamos decidir o que faremos diante da cruz. Podemos olhar como a multidão e zombar de um Salvador que não se encaixa nas nossas expectativas. Podemos olhar como os religiosos e rejeitar aquilo que ameaça nosso orgulho. Podemos olhar como os soldados e tratar o sagrado com indiferença. Podemos olhar como o criminoso endurecido e pedir apenas livramento sem arrependimento. Ou podemos olhar como o criminoso arrependido e dizer: lembra-te de mim. Talvez você esteja ouvindo essa história e sentindo que sua vida também parece uma cruz. Exposição, dor, vergonha, culpa, abandono, silêncio. Talvez você já tenha pensado que Deus perdeu o controle porque as coisas não aconteceram como você esperava. Mas a cruz nos ensina que o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, enquanto os homens zombam e tudo parece escuro,
Deus está fazendo algo que ninguém consegue ver ainda. A sexta-feira parecia o fim, mas o domingo estava chegando. Por isso, quando alguém zomba da fé, da cruz ou de Jesus, lembre-se, isso já aconteceu antes, e a resposta de Deus não foi gritar mais alto do que os zombadores, foi ressuscitar o Filho. A verdade não precisou de aplausos para ser verdade. O reino não precisou da aprovação da multidão para permanecer. Cristo não precisou descer da cruz para provar seu poder. Ele venceu permanecendo fiel. Eles zombaram de Jesus na cruz. Disseram que ele não podia salvar a si mesmo. Disseram que, se fosse o Filho de Deus, deveria descer. Disseram que seu reino havia acabado antes mesmo de começar. Mas então, a terra tremeu. O céu escureceu. O véu se rasgou. Um criminoso foi salvo. Um centurião confessou. O túmulo ficou vazio. E o mundo nunca mais foi o mesmo. A história da cruz não é apenas sobre o que fizeram com Jesus. É sobre o que Jesus fez por nós. Ele suportou a zombaria para nos oferecer misericórdia. Suportou a vergonha para nos dar reconciliação. Suportou a morte para nos entregar vida. E quando parecia que o mal tinha vencido, Deus revelou que a vitória já estava sendo escrita com sangue, silêncio e amor. Eles zombaram de Jesus na cruz, mas o inesperado aconteceu. A cruz não destruiu Jesus. A cruz revelou quem ele era. E o túmulo vazio provou que nenhuma zombaria, nenhuma pedra, nenhum império, nenhum pecado e nenhuma morte poderiam impedir o rei de vencer.